funções de cada uma. Uma dúvida aí sobre algum deles aí, o que eles fazem, para que eles servem? Uma dúvida? Então, voltando aqui para a tela de view, né, da mesa, a gente vai selecionar de novo aqui o view para a gente entrar na tela dos canais. Então a gente está na tela dos canais de novo e vamos passar, a gente passou pelo equalizador, a gente passou pelo Dynamics, a gente passou pelo Delay e a gente passou, não, a gente não passou por esse Order aqui. O Order, ele é a ordem que a gente quer que a mesa processe o que a gente fez aqui, né? A gente pode, por exemplo, escolher, eu quero primeiro que ele equalize, depois ele aplique o Dynamics e por último o Delay. Eu posso querer equalizador primeiro, Delay depois e por último o Dynamics. E assim vai, Dynamics aqui, Delay, Dynamics, Delay aqui, Delay aqui, Dynamics e Delay, Dynamics aqui. Tá? Isso aqui é para você escolher, na verdade, a prioridade do que você quer aplicar no seu sinal. Isso vai variar de acordo com o sinal que você está aplicando, né, e com a aplicação, na verdade. Né? Então, o padrão, que é o que está aqui, que vem setado na mesa, né, é o equalizador primeiro, o Dynamics e, por último, o Delay. Como eu falei na primeira vez que eu citei, vamos equalizar primeiro, depois aplicar os efeitos, né? E aqui por último entrou o Delay, que é o atraso do sinal. Isso é meio lógico também pelo seguinte, o que o Delay faz? Ele dá aquele atraso, ele dá aquele eco. O que o Dynamics faz? Ele causa variações, ele joga processamento no sinal, né? Enquanto que o equalizador mexe só na tonalidade. Então eu não acho uma boa ideia você alterar o sinal original para depois equalizar. Né? Então eu acho legal você passar o equalizador antes, né, nele e depois entrar com os processadores, os compressores e por último o delay. Então o sinal de voz, o padrão vai ser esse daqui. Agora tem uma outra aplicação, por exemplo, se você quiser fazer uma aplicação específica por uma caixa em que você queira que primeiro o sinal dela seja atrasado, você vai jogar o delay para frente, né, para você depois aplicar a equalização. Só um exemplo. Né? Então, a ordem, né, e aqui embaixo agora, como os últimos elementos dessa tela de canal são auxiliar de 1 a 8, e os grupos. Tá? Os auxiliares, é engraçado que esse aqui está amarelinho, né? É porque ele estava acionado. Tudo bem. Os auxiliares de 1 a 8, né? Você vê que cada um aqui está num volume diferente, certo? O 1 ali, ele está com mais volume, o 2 está zerado, o 3 está com mais volume, assim como o 4, o 5 um pouco menos, 7, 8, 9 não tem nada. Tá? Esses aqui são quantidade, a gente está, vamos ver primeiro que canal a gente está. A gente está no meu canal, sem fio Shure ali, 13, canal 13 ligado para o main. Tá? Estou vendo o meter post, ou seja, o sinal depois, o meter está depois do sinal passar pelo pré, e eu estou sendo mandado para o auxiliar 1, ou seja, para a saída 1, eu estou sendo mandado menos 3.8 dB. Isso significa que a minha voz está saindo nesse nível de sinal no monitor que está ligado nesse auxiliar 1, que é o retorno lá do palco. Então, ele aqui me dá a opção, vamos supor, eu quero que a minha voz saia mais no auxiliar 1 do que no 2. Tá certo aqui, não tá? O 1 está mais e o 2 está praticamente zerado. Mas e se eu quiser um volume no 2? Eu posso clicar aqui na tela e de novo aqui no parâmetro e aumentar. Olha lá. Ele vai jogar volume
desse meu canal no retorno 2, tá? Essa é uma das formas de fazer isso, tá? Quem quiser fazer pela tela. Eu já, como não gosto muito da tela, por causa dessa demora de você mexer ali no parâmetro, eu já não gosto muito da tela para fazer esse tipo de ajuste. Eu prefiro ir aqui direto no layer, que eu vou pegar o fader do auxiliar 2, vou apertar, tá? Aí, o que acontece? Quando eu apertei ele em cima, ele me jogou aqui embaixo tudo que está indo para o auxiliar 2, ou seja, nada, né? Está tudo zerado. Eu quero que a minha voz vá para o auxiliar 2. A minha voz, lembrando, eu estou no canal 13. Então eu vou chegar aqui no canal 13, vou pegar o fader do canal 13 e vou jogar o fader do canal 13 para cima. Então eu estou mandando a minha voz para o auxiliar 2. Então, nesse botãozinho ali do auxiliar 2, é legal porque você pode fazer a mandada pelos faders aqui embaixo, ou seja, do 1 até o 16, você pode estipular o que você quer que saia no retorno. No caso, o retorno 2, que está ligado no auxiliar 2. Dessa forma, eu joguei aqui um sinalzinho aqui, ó, um pouco abaixo do 0. Vocês repararem aqui na tela também, ó, olha lá, ó, como é que ele já começou a modular, olha lá, tá vendo? Justamente o 13, né, que é o canal que eu mexi, ele já está indo em quantos dBs ali? 0 dB, ó, cheguei no 0, ó. Estou no 0 dB, que eu estou no 0 aqui no fader, ó. Cheguei no 0 no fader, estou no 0 ali em cima. Então agora, se eu voltar à página do canal, vocês vão ver que o meu auxiliar agora ele está diferente, ó. O 2 que estava zerado, olha onde ele está agora. Ele está no mesmo nível que eu coloquei lá, no 0 dB. Ou seja, ou eu clico aqui, né, e mexo no parâmetro, ó, vou tirar, agora eu vou botar aqui em menos 12, menos 13 ponto alguma coisa, tá? E agora eu vou de novo apertar o auxiliar 2 aqui, que é o mesmo auxiliar 2 que está aqui, ó, auxiliar 2, auxiliar 2. Apertei e voltei para cá, ó, ele já não está mais no 0. Eu desci ele lá na tela, ele desceu aqui também. Tá? Então, tudo, como eu falei, tudo é memorizado. Então, são duas formas de fazer a mesma coisa. Né? Você tem a opção de, na tela do canal, abaixar por aqui, ou, o que eu acho mais prático, apertar o auxiliar 2 aqui direto, que ele está na mão, do 1 ao 8 está na mão. Aí você vem aqui no fader, pega o canal da sua voz e joga o quanto você quer naquele retorno. É a forma mais prática de você fazer essa mandada, que a gente chama de mandada. Na verdade, é o quanto de sinal a gente está mandando para o retorno. Tá? Para vocês entenderem aqui os auxiliares, a gente nomeou, né? Eu acho que a gente nomeou os auxiliares. Deixa eu... Não, eles não estão nomeados. Deixa eu só ver aqui se eu nomeei ele. Acho que não. Deixa eu baixo no... Não está nomeado, sim, está aqui. Ó. Multi-out, que são as saídas da mesa, né? O primeiro, tá, o monitor da bateria, ou seja, o retorno que está na bateria. O 2 é o monitor do backing vocal. O 3 é o monitor da esquerda, da L, né? O 4 é o monitor da direita, o monitor right, R. O 5 é o fone 1. Então, o auxiliar 5, esse auxiliar aqui, ó, se você apertar aqui e ir aumentando aqui cada canal para onde você quer que ele mande para o auxiliar 5, o quanto você quer que mande de sinal de cada canal para o auxiliar 5, ele vai estar indo para onde? Para o fone que está conectado lá na saída do auxiliar 5, lá na Medusa.
Então, assim vai, fone 2, né? Fone 3 e fone 4. A gente tem os 4 fones do 5 ao 8 e os 4 retornos de chão do 1 ao 4, dessa forma que a gente fez a conexão aqui. Então, ó, se a gente for aqui no layer, de novo, das saídas, deixa eu voltar aqui para o view, no layer das saídas aqui, ó, layer mod, vou botar aqui multi, que é a saída. A gente vai perceber, ó, que, vamos olhar de novo aqui para baixo, ó, o multi 1, a gente está no mesmo fader do canal 9, ó, que também é o mesmo fader do grupo 1. Então, o multi 1 está selecionado aqui, ó, por isso que ele está aparecendo lá em cima. Ó. Conseguem ver ali? Multi 1. Agora sim, né? Multi 1 está selecionado ali. Então a gente está vendo o que está sendo mandado para a saída 1. Multi 1 é a saída, né? A gente nomeou a saída 1 como monitor de bateria. Repare que do lado da tela, ali em cima no view, você vê a nomeação que a gente deu para o canal, né? A gente deu o nome de monitor bateria para o canal, então ele está aparecendo ali. Então a Multi 1 é um monitor de bateria. E o que está indo para a Multi 1, que é a saída 1? A Multi 1 está correspondente ao auxiliar 1.